Salve pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Envelopamento. Muito bom dia a todos. Bom dia pessoal, pessoal chegando aí. Deixa eu ligar meu fone aqui de novo que deu BO. Bom dia pessoal, bom dia. Baixos Adesivos, GB Filme, Gordo Filme, FS Filmes, a galera chegando aí, muito bom dia. Hoje cheguei cedo, coisa boa, tamo junto galera. Todo mundo me ouvindo aí, tá ouvindo legal? Tem um BOzinho aqui no fone, mas acho que tá tudo certo já, né? Tudo certo pessoal, todo mundo me ouvindo aí? Sei que vocês estão chegando, mas para quem já estiver aí, dá um salve aí pra mim, só pra eu ter a tranquilidade de que o áudio tá legal. Como desligou aqui o fone, não sei se já tá funcionando normal. Dá um salve aí por favor pessoal. Tudo legal? Tá, show de bola. Então tá, a galera vai chegando aí, são 8 horas e 25 minutos. A pessoa começa a chegar. Bem-vindos então a mais um Café com Envelopamento, né, nessa sexta-feira, nosso programa matinal que a gente conversa sobre envelopamento, sobre mercado, né, de mercado automotivo, mercado, a gente acaba entrando em parte automotiva, detail, pintura, tudo que compõe, tudo que faz parte desse universo, né, do wrap, né, do envelopamento. E a gente acaba falando sobre muitos assuntos, isso tudo muito depende das perguntas de vocês. Então a gente já falou sobre saúde mental, já falamos sobre saúde física, já falamos sobre saúde financeira, já falamos sobre técnicas de aplicação de adesivo, problemas que a galera tem na hora de aplicar determinado material ou de fazer determinada peça, né, como a gente pode ajudar, e tudo isso a gente está aqui para poder auxiliar vocês nesse tempo. Então, para quem não sabe como funciona, é bem fácil. Aqui ó, tem um balãozinho com interrogação nesse cantinho aqui embaixo, vocês podem clicar aqui, fazer a pergunta, eu vou fixar a pergunta na tela, respondo para vocês, e em cima daquilo que vocês perguntam, né, das perguntas de vocês, a gente gera o conteúdo durante todo o nosso tempo de live, e a gente vai tomando o nosso café e conversando sobre envelopamento, beleza? Então, fiquem à vontade, façam as suas perguntas. Eu quero começar aqui com uma pergunta que já foi feita ontem para mim, que eu vou inclusive responder hoje algumas perguntas nos stories na primeira hora da manhã, que ontem foi nosso dia de caixinha de perguntas, e aí tem muitas perguntas, mas eu escolhi uma das perguntas aqui porque ela vai ser bem, preciso trabalhar um pouco as respostas, a resposta, né? Não consigo fazer em 15 segundos, por exemplo, em um history, que foi essa pergunta aqui. Fala o seguinte aqui, ó: fala Caleb, na paz, fala um pouco sobre ser um técnico no segmento, saber do produto, né? Isso é uma tecla que eu tenho batido muito todos os dias aqui de manhã. A gente conversa muito durante esse tempo todo, né? Desde que a gente começou o Café com Envelopamento lá em janeiro desse ano, em que o profissional que aplica o adesivo, ele, se não deveria ser o técnico aplicador, né? Quando a gente, quando a gente fala, por exemplo, assim, sei lá, a gente vai deixar o carro numa concessionária, né? E aí a gente detalha ali um problema técnico no carro. O pessoal diz assim, ó, vou chamar o técnico responsável que vai fazer o teu atendimento, mecânico, técnico responsável. E aí a pessoa chega ali e te diz, olha, teu carro tem tal e tal componente, pode ter acontecido isso,
a gente vai passar no scanner, vai ver, mas ele já vai te dando N situações, N motivos que podem ter ocasionado aquele problema ou aquele barulho ou o que for. Por quê? Porque há conhecimento em cima daquilo que ele está fazendo. Então, qual é a única forma que a gente tem de adquirir conhecimento no nosso meio, no nosso ramo, no nosso negócio? É estudando, né, galera? Não tem outra forma. O que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, todos os dias de manhã, quando a gente conversa, a gente sabe que tem um público muito variável, né? Tem dias que a gente está com 50 pessoas na live, tem dias que a gente está com 10, tem dias que a gente está com 20, enfim, e passa também muita gente, né? A gente tem média de 300 pessoas passando durante essa 1 hora. Então isso é muito bom, porque a galera está procurando conhecimento, e isso é parte de conhecer produto, de conhecer característica do material, conhecer característica de cola, conhecer característica de produção do material, que se tu entender como é produzido o material, tu também entende mais de como ele vai ser aplicado e qual o comportamento dele de acordo com a técnica que tu vai aplicar, né? Se ele vai sofrer retração, se ele não vai sofrer retração, se vai encolher, se não vai, se vai enrugar, se não vai. E quando acontece, a gente já sabe o que foi que aconteceu de errado, não é aquele problema que vem que a gente fica assim, e agora? O que será que aconteceu? Onde foi que eu errei? Né? Será que foi limpeza? Será que foi pós-aquecimento? Será que foi espatulagem? Será que foi... Não, some isso tudo, né? Esse será, ele some, e a gente começa a entender os porquês, porque a gente começa a entender característica. Então, assim, eu acho que se tornar um técnico, existem programas, né, de formação. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Altac com um programa de formação muito bacana, que é o ProExpert, onde eles te entregam conteúdo técnico para tu estudar sobre o material, uma apostila, né? Tu assina ali um contrato de... Como é que é? Meu Deus, cara. Esqueci agora. Mas é quando algo fica em segredo, né? Se alguém lembrar aí a palavra, coloca para mim, que me fugiu da mente. Então a gente assina ali que não vai expor aquilo, que não pode publicar aquilo, que não, enfim, para ter conhecimento sobre como o material é produzido, quais são os produtos químicos. Claro que eles não vão botar ali as quantidades, né? Mas os produtos químicos que compõem o material, o que é plastificante, o que não é. Enfim, tudo isso a gente vai conhecendo. Sigilo, obrigado. A gente assina ali um contratinho de sigilo, né? Sigilo industrial chama. Então, e assim funciona também com a Avery, a formação que eu fiz da Avery como S2, né? Instalador especialista em Madrid. Também é assim. São provas em que eles te entregam um conteúdo para que tu estude sobre o material, conheça sobre o material, não só a parte técnica, mas também a parte prática, e tu passa pela prova e depois pela prova prática também, né? Então, desculpem, galera. Olha o André aí, ó, diretamente de Toronto. Tamo junto aí, meu irmão, bom dia. Então, assim, eu acho que estudo, né, cara, muita gente, às vezes a gente brinca, até eu tenho uma live junto com o Mael aqui, que tá no meu feed, que o Mael fala, eu nunca gostei de estudar e tal, por a gente não gostar de ir pra escola, né, de repente, tipo, aquela coisa de, que a gente aprende a ser mediano, né, literalmente, por ter que chegar numa média para passar de ano e tal, passar de fase, passar de série, e essas coisas, elas realmente nos cansam. O sistema de ensino que a gente vive hoje, ele é muito chato. Então as pessoas estudam não para aprender, mas para decorar, para passar em determinada prova, para serem medianos. E aí quando a gente se depara com a nossa profissão, com algo que realmente mudou a nossa história, muda a vida de muita gente, cara, eu tenho imenso prazer em estudar, né? Então, assim, já conversei com várias pessoas que falam, cara, eu não quero saber se tem plastificante, se não tem, se o material é de PVC ou é de livre de PVC, ou ele é de TPU, ou de TPH, ou de poliuretano, ou de...
Cara, mas é importante. Se a gente não entender como funciona o material, qual é o mecanismo do material, eu também vou ter dificuldade na aplicação do material, né? E vou ter dificuldade na pós-aplicação do material. Então eu acho que assim, ser um técnico, como eu sempre falo aqui, o técnico aplicador somos nós, é ter conhecimento sobre o material. Então assim, para que tu tenha conhecimento, e aí por isso eu falei dos programas de certificações, né, como o ProExpert da Altac, o programa de certificação da Avery, que agora também tem aqui no Brasil. Quando eu falo sobre isso, eu falo porque assim, porque a gente às vezes tem muitos profissionais bons que trabalham há 10 anos, há 5 anos, outros talvez até menos tempo, mas que conseguem executar um trabalho muito bom, e que às vezes tem dificuldades em determinadas coisas, e não tem nada de errado com isso, não tem nenhum problema com isso. Eu tenho dificuldade sempre que eu vou fazer o para-choque na parte inferior ou na parte superior, ou eu tenho dificuldade no retrovisor, ou eu tenho dificuldade na maçaneta. Não tem problema com isso, tá? Isso não é pecado capital. O que a gente não pode é achar que o tempo que a gente tem de experiência, que os carros que a gente já botou na rua, eles vão resolver esse problema, né? A gente tem que estar sempre pronto para aprender com pessoas que puderam desenvolver essa técnica ou que aprenderam e melhoraram e não passam mais trabalho ao fazer esse tipo de coisa, né? Então assim, a gente vê a dificuldade que a gente tem, eu falo a gente como ser humano, né, de reconhecer que precisa aprender, de reconhecer que outra pessoa pode nos ensinar, e de querer estudar. Então é aquela história, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa mudar isso aí. A Altac precisa resolver, a Avery precisa resolver, a Rexis precisa resolver. Sempre alguém tem que resolver alguma coisa. A gente nunca tem que resolver nada, né? Porque eu já coloco há 20 anos tal adesivo e nunca tive problema. Mas a gente precisa entender que toda a tecnologia, tudo mudou, né? Os carros que o meu pai dirigia não são os mesmos que a gente dirige hoje. Ele não pode me dizer que ele dirige a vida inteira. Eu tenho habilitação há 60 anos e dirijo sempre do mesmo jeito. Tá errado, então. Tu precisa evoluir, tu precisa aprender que os carros de agora, a maneira de pilotar, de dirigir é diferente, né? Assim como os materiais que a gente tem hoje para trabalhar também são diferentes de quem começou na comunicação visual há 15 anos atrás. Então eu acho que ser técnico, se transformar em um técnico dentro do segmento de envelopamento, de detail, do mundo automotivo em si, ele envolve literalmente conhecimento técnico, ou seja, aquilo que não é leigo, aquilo que não é qualquer um que conhece, tá? Então, ou seja, ir mais a fundo em relação à composição de material, composição de cola, como é que funciona a pintura do carro, né? Como é que a tinta sai lá do estado líquido, se transforma em estado sólido, como fazem as camadas da tinta, desde o primer, tinta, verniz, porque se eu vou aplicar uma película sobre essas películas, eu preciso entender um pouco de como elas se comportam, como é que é a retração, como é que é a expansão dos poros da pintura, né? Como funciona isso em relação ao material, como funciona isso em relação à cola. Se eu esquentar, se eu esticar o material, como ele vai se comportar, se eu tensionar o material, como ele vai se comportar. Então eu acho que isso tudo envolve conhecimento técnico, né? Que não é simplesmente um conhecimento ali que, como eu falo aqui, né, brinco com vocês a história aquela do peixe, né? Por que se corta o rabo e a cabeça do peixe? E vai se indo na raiz da história. Lá era a bisavó que tinha uma panela pequenininha que não cabia o peixe, por isso ele cortava. E a gente, quando vai limpar o peixe, tira a cabeça e cola. Então eu acho que assim, muitas das coisas que a gente faz hoje, né, muitas das coisas que a gente reproduz, a gente simplesmente reproduz, simplesmente faz porque, sei lá, eu vi o Caleb falando, porque eu vi o Dimas falando, porque eu vi o Thiago falando, porque eu vi o Marcelo falando, e não entende o porquê. E às vezes até a pessoa que falou não tem um embasamento técnico ou teórico para aquilo que está sendo feito. Então assim, por exemplo, na minha trajetória como instrutor, eu já ensinei técnicas que hoje eu não ensino mais. Por quê? Porque outros instrutores ou outras formações que eu fiz me comprovaram que aquilo que eu ensinava não tinha resultado.
Se não tinha resultado comprovado, eu deixei de ensinar. Simples, não tenho orgulho nem vaidade nenhuma. Não, mas isso eu sempre fiz. Cara, isso aqui tecnicamente não altera em nada? Não. Bom, então não tem por que fazer. Entende? Então eu acho que isso é o que falta. É esse desejo, esse prazer por comprovações, por conhecimento. Porque assim, tudo aquilo que é dito, é dito. Se está na internet, está na internet. Agora, se a comprovação é diferente. Então, assim, não é à toa que os produtos, por exemplo, que a gente trabalha, eu não falo a gente só eu falo assim de nós como envelopadores e tal, a gente busca, por exemplo, produtos homologados. Não adianta nada o cara me dizer, essa cera aqui tu pode passar embaixo da cola. Posso passar? A fábrica diz que eu posso passar? Não, a fábrica não diz. Então eu não posso passar. É como ontem a gente estava conversando aqui sobre a questão do Johnson, né? Algum da galera perguntou se poderia utilizar a técnica do Johnson para diminuir o taque na aplicação de vinil refletivo para a frota de bombeiros. Falei, cara, eu uso essa técnica. Agora, como um técnico da Altac, como um técnico da Avery, como um especialista instalador desses materiais, a Altac não tem material refletivo, mas eu te diria que não pode, porque o shampoo Johnson, por exemplo, ele não é homologado como um material que não altera a característica do material, da cola. Então, assim, com embasamento eu não posso te dizer. Por prática, a gente já fez muitas vezes. Tem serviço, sei lá, de 8, de 10 anos na rua que nunca deu problema. Mas, né, a gente tem que entender o que é fato comprovado, técnico, e o que é fruto de um dia a dia de experiência que pode também dar certo, mas que não tem um embasamento técnico, não tem laboratório por trás, não tem certificações, não tem nada. Então, acho que ser técnico é isso, é a gente trabalhar em cima de conhecimento técnico, de composição de cola, composição de PVC ou do material, né? A quantidade de plastificante, por que eu não posso esquentar a película em cima do material, por que eu posso, por que em material A eu não posso, por que em material B eu posso. Conhecer, ter conhecimento, o que faz a fundição do material, enfim, todas essas coisas. Eu acho que isso tudo faz parte de um conhecimento técnico e ele é um conhecimento mais profundo que a gente consegue buscar através disso, assim, de programas de certificação, de leitura de ficha técnica de material e de entender um pouco mais sobre isso tudo. Vamos ver aqui, ó, películas e plotagem, botou aqui para nós. A jornada de envelopamento está mudando minha vida como instalador. Trabalhos com melhor acabamento em menos tempo, consequentemente conseguindo produzir muito mais. Muito obrigado. Pô, que da hora, irmão. Fico muito feliz em ler teu depoimento. De verdade, eu sei que a gente tem um conteúdo muito bacana, né, entregue para vocês, para a galera que faz parte, né, da nossa turma da arte de envelopar e que entrou nessa jornada com a gente. Mas é muito legal sempre a gente ver o fruto disso, né? E a gente consegue comprovar isso praticamente diariamente ali na nossa comunidade, nas dúvidas, no que a galera responde. A facilidade de ouvir também, isso é muito da hora, que é o que eu falei. É ter esse coração, esse desejo de aprender, sabe? De dizer assim, cara, eu preciso de uma ajuda para isso aqui. Mesmo o cara que tem mais experiência, como a gente às vezes brinca, o macaco velho, né? O cara chegar e dizer assim, cara, eu tô com dificuldade de fazer isso aqui. E, cara, eu tenho a experiência em fazer aquilo ali, então faz assim. E aí a pessoa vai lá e faz assim, cara, mudou minha vida. Sabe? Essa disponibilidade, essa disposição de aprender que muda a vida, muda a nossa vida. Isso é humildade, né? Não é o cara não ter grana, ou isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é essa disposição de aprender todos os dias. Isso eu acho sensacional, cara, simplesmente sensacional. Caleb, em uma das aulas do teu curso tem uma parte que usa o tensionamento do material para passar uma peça grande por um furo pequeno do material. Sabe me dizer qual aula é? Sei sim.
Essa é uma aula que a gente fez com material Satin Black da Autaki, na porta direita do Civic, um Honda Civic 2021, que era cinza, e a gente estava fazendo para Satin Black. As maçanetas do Civic para remoção, elas precisam remover forro de porta. Na verdade elas saem, mas para tirar o plug, né, do sensor precisa remover o forro de porta. Como o carro era zero, o cliente não queria que removesse nada que pudesse aparecer nos sensores depois, então a gente não removeu nenhum dos sensores, e eu ensinei essa técnica fazendo a expansão do material, passa por dentro da maçaneta, esquenta, ele retrai, e depois a gente faz a aplicação da porta como se tivesse sido removido. Sensacional. Deixa eu ler aqui que chegaram umas mensagens aqui. O Moisés Albuquerque, lá da Filmstar Porto Alegre: bom dia fera, bom dia irmão. Ateliê do Plotter, Thiagão botou aqui, ó: vivenciar no dia a dia os aprendizados que aprendi no curso do Caleb mudou minha visão de trabalho, te amo. Obrigado, irmão, sem palavras. Aqui, ó, tava procurando a aula para rever a técnica, show de bola, é essa aí, pode ir lá que tá. Jou Adesivos, qual a garantia que você dá e a garantia real do material? Irmão, depende, tá? Assim, a garantia que eu dou, ela é de 1 ano. Aqui na minha loja a gente dá garantia de 1 ano de material e de mão de obra, independente do material, tá? Se for, por exemplo, material da Autaki, material da Avery, material Mactac, PPF, enfim, qualquer material a gente dá 1 ano, né? Primeiro porque, assim, por lei aqui no Brasil a gente tem que dar para serviço entre 60 e 90 dias. 60 dias, na verdade, se não me engano, e 90 dias de material. Eu acho, né, assim, ridículo um cliente gastar 4, 5 mil reais e tu dar 90 dias de garantia. Mas eu também acho, e a minha opinião, acho ridículo eu dar 5 anos de garantia para um envelopamento num carro. Não tem como, porque assim, primeiro, eu não consigo acompanhar esse cliente todos os dias, né? Eu não sei como ele lava o carro, como ele cuida, apesar de eu ter um guia para ele, é impossível eu cuidar disso tudo. A gente tem um Brasil enorme, que é um tamanho continental, onde o que o material sofre, por exemplo, aqui onde eu estou no extremo sul do Brasil, desculpem, o que o material sofre aqui no extremo sul do Brasil é totalmente diferente do que ele sofre no extremo norte do Brasil ou no nordeste. Coisas que ele sofre aqui não sofre no nordeste, coisas que sofre no nordeste não sofre aqui. Em relação à temperatura, a temperatura baixa demais ou a temperatura alta demais. Então, assim, hoje tudo vai depender da ficha técnica, né? Se tu pegar, por exemplo, o material da Avery, top de linha, SW900, que é o Supreme Wrapping, a gente tem média de 5 anos, né? Exceto para peças horizontais. Tem materiais que são a zona do Brasil, por exemplo, que é a zona B, já caem para 2 anos de durabilidade. Isso não é garantia, isso é durabilidade. E os materiais da Autaki a gente ainda tem um adendo que é durabilidade estimada. Por quê? Porque é relativo, né? A gente pode, eu tenho carros, por exemplo, com 5 anos adesivados que tu olha, parece que foram feitos há 1 ano atrás. E tenho carros também que foram feitos há 2 anos que parece que foram feitos há 5, que o cliente deixa na rua porque não cuida, porque não lava. É muito, extremamente muito relativo. Por isso eu cheguei à conclusão de 1 ano, né? Onde durante 1 ano a gente consegue acompanhar o cliente nas revisões mensais ou trimestrais. A gente está sempre por perto,
acaba vendendo outros serviços, como, sei lá, coat cerâmico, uma personalizaçãozinha, um delete chrome, coisas que às vezes saem depois do envelopamento, que o cliente no momento ali não quer fechar um pacote completo e tal, e a gente consegue ir acompanhando. E como eu te falei, garantia real ela é extremamente relativa. Tu pode pensar assim, ó, quanto tempo dura um retrovisor de plástico cru de um Renault Clio? Não tem como tu me dizer, né? Por quê? Porque depende do dono, depende do proprietário, depende se o cara vai passar silicone em cima, se ele não vai passar, se ele vai passar hidratante, se ele não vai passar, se o carro fica na rua, se não fica na rua, se ele mora aqui no extremo sul, onde pega poluição, maresia e sol, mas o sol forte são 3 meses no ano, ou se ele mora no Nordeste, onde de repente não tem a mesma poluição, mas tem uma incidência solar muito mais alta. É tudo extremamente relativo, tá? Lembrando que todos os materiais e todas as marcas têm a ficha técnica, e na ficha técnica diz o tempo de durabilidade, tá? Então, por exemplo, como tu comentou aqui dos materiais prata, né? Material prata hoje no Brasil, os materiais produzidos no Brasil aqui são 6 meses de durabilidade, e tá ali na ficha técnica, 6 meses. Né? Principalmente para peças horizontais, que cai pela metade, 1 ano a durabilidade do material. Peças verticais e horizontais cai pela metade, então 6 meses. Então isso cabe a nós, como eu falei, lá no início o papo sobre ser técnico, né? Sobre entender a técnica. Como técnico eu não vendo aquilo que não vai me trazer resultado. Então, se eu entendo que o cliente quer é um serviço para mais de 6 meses, é serviço para 1 ano, para 2, para 3, para 4, eu não posso colocar um material que tem durabilidade de 6 meses. Não posso. Então aí eu já vou para um outro material. Tem que oferecer um outro. Quer fazer prata? Eu tenho um outro material que tem uma durabilidade estimada de 2 anos e para peças horizontais de 1 ano. E aí assim a gente vai trabalhando e o cliente vai pagar pelo tempo que ele quer. Lembrando sempre que o envelopamento não substitui a pintura. Então isso é bem importante. Deixa eu achar aqui. O brother botou aqui, ó, Caleb, a arte do envelopamento consiste em fazer uma análise antes da execução e depois mão na massa. Eu queria saber qual é o material que você mais gosta de trabalhar, Evelyn ou Tech Wrap? Não entendi, irmão. Dê pra nós aí qual é a pergunta, eu não conheço esse material. Com relação aqui ao envelopamento, né? Sim, o envelopamento, cara, é uma tecla que a gente tem batido bastante, né? Ele é um trabalho muito mental, ele precisa ser muito inteligente, para que a gente não passe trabalho nem retrabalho. Então eu tenho batido muito nessa tecla, galera. Não é o tempo que a gente trabalha. Não adianta dizer, mas eu passo 12 horas dentro da minha loja, eu passo 10 horas dentro da minha loja. Me desculpa, velho. Tu tá sendo burro. Tá jogando tempo fora. Passa 6, mas seja produtivo. Usa a cabeça. Estuda o que tu vai fazer antes. Então assim, todo trampo que a gente vai fazer, todo trabalho, precisa ser estudado para ser desenvolvido um método. Início, meio e fim. Estuda o material, estuda o carro, estuda a moto, estuda a superfície, imagina, mentaliza como tu vai fazer e começa a execução. Cara, faz assim, ó, muda a tua realidade. A gente viu hoje aqui algumas pessoas que estão trabalhando com o nosso método de trabalho, como muda, porque a gente começa a entender sobre o material, começa a entender sobre o que a gente vai fazer. E aí para de passar trabalho. Para de passar perrengue. Tem gente que começa errado uma porta, por exemplo, vai do início ao fim usando o soprador. Começa errado um para-choque, vai do início ao fim passando trabalho.
Se a gente fizer a leitura, se a gente entender como vai funcionar, não passa trabalho. E o tempo que a gente trabalha é um tempo de produtividade e não um tempo gasto, né, perdido em relação ao que a gente está fazendo. Isso é muito importante. O Edson colocou aqui Avery. Ah, pode ser. Ele botou Evelyn aqui, pode ser Avery. Isso, pode ser Avery, sim. Vamos lá. Bahia. O que acontece? A gente tem duas características totalmente diferentes, tá? Tech Wrap é um material calandrado. Ele pode ser comparado, por exemplo, aqui com o material da Altac, material produzido em calandras e tal. Ele é um material que é mais duro, né? Por ele ser calandrado, ele é mais duro do que um material cast, um material fundido. Mas também ao mesmo tempo, mas o material da Altac, por exemplo, é macio, sim, porque ele tem mais plastificante, né? E o material da Tech Wrap, ele normalmente é de dupla laminação, como os materiais novos da Altac que estão vindo com os pérolas, com camaleão e tal. E a cola dele é metalizada, que é a que dá aquela profundidade, né? Aquela coisa bonita do Tech Wrap. Então, assim, ele não é um material fácil não de trabalhar, mesmo que tenha um sistema anti-bolhas ali ou de fácil aplicação, ele não é simples, não. A cola dele é uma cola que marca bastante, né? Se a gente reposicionar ou travar o material, ela marca, tem que ter bastante cuidado. É um material lindo, o resultado final é sensacional, assim, mas não é fácil de aplicar, não. Os materiais da Avery, eles são bem mais fáceis de aplicar, eles são materiais com tecnologia desenvolvida para os aplicadores, né? Já mais voltado mesmo para a mão de obra, para agilizar a mão de obra e tudo mais. Materiais de alta performance, fundidos, material cast, né? Totalmente outra pegada. Logicamente que também tem outro resultado final. Os materiais da Tech Wrap para mim são mais bonitos, assim, né? Tem um brilho, uma profundidade maior por vir dessa massa, né? Que é o material calandrado. Eu acho que é isso aí. Então, assim, por gostar de trabalhar, por aplicação em si, eu prefiro os materiais da Avery. Avery são muito mais gostosos de aplicar, né? Agora, eu sou meio... Eu gosto, assim, de passar um trabalhinho, sabe? Eu gosto de fazer algumas coisas que a galera não gosta ou que foge e tal, como, por exemplo, é o caso dos materiais cromo, né? Eu gosto de fazer umas coisas assim que saem um pouco da facilidade e dão um resultado totalmente diferente, que eu acho que é o caso que acontece com os materiais da Tech Wrap, assim, ele é mais difícil, né, de aplicar do que um SW900 toda a vida, mas o resultado que ele traz ali por ser aquela massa do calandrado com a cola metálica que dá aquela profundidade, aquele candy, aquela coisa que só a Tech Wrap tem, eu acho muito bacana. O Gui Gomes está aí, falando em Tech Wrap, um cara que manja muito de Tech Wrap, grande Gui. O Rodrigo botou aqui, comparando o Tech Wrap com o Altac, tecnicamente falando, o Altac é mais fácil de aplicação, então sim, toda a vida é mais fácil. Assim, de teoria básica inicial de produção é a mesma, né? Ambos os materiais são calandrados, são feitos em calandras. Claro que tecnologia de fabricação, tecnologia de cola, de liner é totalmente outra coisa. Mas na fabricação, assim, material calandrado, material cast. Tech Wrap é material calandrado, Altac também é material calandrado. E de aplicação, sem dúvida, o material da Altac ele vai ser mais fácil do que o material da Tech Wrap. O material da Tech Wrap ele envolve mais tecnologia, né? Envolve uma exigência maior de técnica para que não fique marcado, para que é diferente a aplicação, é bem diferente.
Não pensem que assim, eu aplico Altac e vou aplicar TechWrap, ou aplico o TechWrap e vou aplicar Altac. Cada material tem a sua característica. É claro que entender, né, como a gente estava falando ali sobre a questão técnica, entender tecnicamente como o material funciona, a retração, a expansão, característica de cola, todas essas coisas, elas vão te auxiliar no momento da aplicação, mas precisa de prática, né, de conhecimento para poder fazer isso. Isso, não, mas é isso aí mesmo, Rodrigo. A base de aplicação, de fabricação é a mesma, calandrado e calandrado. Mas é claro que, existem diferenças, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a Altac e Imprimax, ambos materiais de cola acrílica, ambos materiais calandrados, e existe uma disparidade bem grande na diferença do filme, na diferença de performance de cola. Existe, né? Isso é fato. Então, o fato de ser o mesmo tipo de produção, né, não coloca exatamente no mesmo patamar, mas em relação a características de fabricação, sim, são as mesmas, tá? Galera, eu acho que é isso, são 9 horas. Eu agradeço a audiência de vocês, o carinho, né? Acho que a gente conseguiu bater um papo bem bacana hoje. Amanhã é sábado, amanhã a gente não está por aqui, voltamos na segunda-feira para o nosso café com envelopamento. Hoje eu vou dedicar um pouquinho para responder os stories da galera. A gente ainda tem uma caixinha de perguntas ali por mais algumas horas, acho que até meio-dia. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma informação que quiserem perguntar, pergunta lá. Eu vou dedicar um pedacinho da manhã agora ainda para responder a galera. Eu vou responder pelo menos umas 10 e gerar um conteúdo bacana ali para vocês durante o dia. Para quem não viu o nosso Reels de ontem, né? Acho que ficou bem legal. A galera tá gostando bastante da comparação ali da BM com a Pampinha, e acho que deu um resultado bem bacana, falando sobre um dos pilares do nosso método, que é trabalhar com respeito e com carinho, independente do carro que a gente trabalha, ou da marca, ou do material, né? Mas ter princípios, processos e aquele famoso 1% ao dia, todos os dias. Edson, só esperando a confirmação aqui do consulado para poder colar contigo aí em Brasília, tá? Eu te aviso e a gente se vê em breve. Galera, um grande beijo, grande abraço aí, boa semana, né? Bom final de semana. Dediquem um pouquinho de tempo com a família, isso é bem importante. Dediquem tempo para vocês também é muito importante. E porque só trabalhar não dá, né? Também só descansar não dá, mas a gente precisa ter um equilíbrio nisso tudo, tá? Segunda-feira a gente está de volta para mais um café com envelopamento e a gente se vê, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.